Você já se perguntou por que, de repente, aquele filho ou filha que um dia corria pela casa, agarrado em suas pernas, hoje parece tão distante? Por que o olhar que antes buscava refúgio no seu abraço, agora se perde em compromissos, em silêncios, em portas fechadas? Muitos pais sofrem em silêncio acreditando que fizeram algo errado. Sentem-se culpados, rejeitados, esquecidos. Talvez você conheça esse aperto no coração. Ver o filho adulto seguir seu caminho e, junto com a liberdade, vir também a distância. Mas, será que isso é realmente um erro? Ou será que faz parte da própria natureza da vida? Chico Xavier, com sua voz sempre calma e sua fé inabalável, nos ensinava que o amor verdadeiro não aprisiona. O amor que vem de Deus não exige posse, mas oferece asas. E talvez justamente aí esteja uma das chaves para compreender esse afastamento que tantas mães e pais vivem em silêncio. Hoje quero lhe falar como um conselheiro, alguém que entende sua dor. Quero lhe mostrar que esse distanciamento não é apenas normal. Em muitos casos, ele é saudável e necessário. São razões psicológicas, humanas e profundas que revelam um ciclo inevitável, o ciclo do amadurecimento. Mas antes de lhe mostrar cada uma dessas razões, preciso lhe fazer algumas perguntas sinceras. Quantas noites você perdeu o sono imaginando que seu filho não lhe ama mais? Quantas vezes você tentou puxar conversa, mas recebeu apenas respostas curtas, frias, quase como se você não fosse mais importante? Quantas vezes chorou sozinha na cozinha, preparando um café que ninguém mais veio tomar com você? Você não está só. Há milhares de mães e pais que carregam esse mesmo silêncio no peito. E se você se reconhece nessas palavras, eu quero lhe dizer, não é sinal de fracasso. É apenas a vida pedindo uma nova forma de amor. Chico Xavier dizia que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Essa frase, quando aplicada à relação entre pais e filhos adultos, é uma luz no caminho, porque mesmo que seu filho tenha se afastado, há novas formas de se conectar. Mas essa conexão só acontece quando entendemos de coração aberto por que o afastamento chega. A primeira razão é psicológica. O filho adulto precisa construir sua própria identidade. Isso significa que, para que ele se torne quem deve ser, inevitavelmente precisará se diferenciar de você. Vai discordar, vai questionar, às vezes até rejeitar o que você acredita. É doloroso, mas também é prova de crescimento. Se ele não se distanciasse, permaneceria dependente, preso a um papel infantil. A segunda razão é emocional, a busca por autonomia. Todo ser humano carrega o desejo de se sentir capaz, dono do próprio destino. Quando seu filho se afasta, muitas vezes não é porque não ama você, mas porque precisa provar para si mesmo que consegue viver sem a sua mão guiando cada passo. É como o voo do passarinho que deixa o ninho. Não significa abandono, significa coragem. E veja que interessante. Quando aceitamos essas duas razões, identidade e autonomia, começamos a enxergar o afastamento não como rejeição, mas como sinal de evolução. E aí, em vez de sentir apenas dor, podemos sentir gratidão. Se até aqui essa reflexão já tocou seu coração, eu lhe peço, deixe um comentário dizendo como você se sente em relação ao distanciamento do seu filho. Compartilhe sua experiência. E se esse conteúdo está trazendo consolo, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Porque quanto mais mães e pais estiverem unidos nessa conversa, mais fortes seremos. Mas há ainda outras razões, profundas, quase invisíveis, que explicam por que o afastamento entre pais e filhos adultos acontece. Razões que envolvem memória, emoção e até mesmo espiritualidade. E é sobre isso que vamos falar no próximo trecho. Muitos pais acreditam que o afastamento do filho adulto é uma espécie de ingratidão. Eu dei tudo de mim, e agora ele não me dá nenhum telefonema. Essa frase ecoa em tantas casas do Brasil, em tantas mesas de jantar vazias, que quase se tornou uma ferida coletiva. Mas Chico Xavier nos lembrava, o amor não deve ser confundido com cobrança. O amor genuíno sabe esperar, sabe compreender, sabe confiar que cada alma tem o seu tempo. E talvez essa seja a terceira razão psicológica para o distanciamento, o processo de individuação emocional. Na psicologia, isso significa que o filho precisa aprender a lidar com as próprias emoções
sem usar os pais como muleta constante. Ele precisa enfrentar a frustração, o medo, a dor e também a alegria, o amor e as escolhas, por conta própria. E muitas vezes, ao atravessar esse processo, ele se afasta, não porque rejeita você, mas porque teme depender demais da sua presença. A quarta razão psicológica é igualmente delicada: a necessidade de ressignificar a infância. Filhos adultos, em algum momento, revisitam suas memórias. Eles se lembram não apenas do colo, mas também das ausências, dos erros, das palavras duras que todo pai ou mãe, em algum instante, inevitavelmente proferiu. Isso pode gerar um certo distanciamento temporário, um silêncio necessário para que ele reorganize dentro de si a história de quem ele é. Aqui, muitos pais sofrem pensando: então meu filho só lembra do que foi ruim? Mas não é assim. É apenas parte do caminho psicológico da maturidade. Olhar para trás, enxergar as feridas e escolher como lidar com elas. É um processo humano e não um julgamento final do seu valor como pai ou mãe. Nesses momentos, lembre-se da frase de Chico: não exija dos outros qualidades que ainda não possuem. Seu filho, talvez, ainda não possua a maturidade para entender tudo o que você fez por ele, mas o tempo, que é paciente, pode abrir esse entendimento. Veja, já temos 4 razões para compreender o afastamento como algo natural: identidade, autonomia, individuação emocional e ressignificação da infância. E ainda há 2 razões profundas que tocam o campo da espiritualidade e do sentido da vida. Mas antes de falar delas, eu quero olhar nos seus olhos, mesmo que de forma simbólica, e perguntar: você tem conseguido cuidar de si? Ou você tem gastado todas as suas forças tentando manter um filho que não deseja estar tão perto agora? Porque existe uma lição preciosa escondida nesse afastamento. Talvez seja o momento de você também reencontrar sua identidade, sua autonomia e até ressignificar sua própria história. Pais que aprendem a cuidar de si tornam-se mais leves, mais serenos. E essa serenidade, inevitavelmente, atrai os filhos de volta, ainda que de forma inesperada. No Brasil dos dias de hoje, vemos tantas mães e pais que, após a saída dos filhos, sentem um vazio que parece insuportável. A casa fica grande demais. O silêncio da sala ecoa, o café esfria na garrafa. E, no entanto, Chico nos mostrava que esse silêncio pode ser transformado em oração, em leitura, em serviço ao próximo, em aprendizado. É nesse ponto que a dor se torna também oportunidade. No próximo trecho, vamos mergulhar nas 2 últimas razões psicológicas, aquelas que revelam como até o afastamento pode ser expressão de amor e espiritualidade. E você vai perceber que não está vivendo uma perda, mas atravessando uma ponte. Uma ponte que pode levar a uma relação mais madura, mais verdadeira e mais livre com seu filho. Chegamos a um ponto em que a reflexão se aprofunda. Você já percebeu que, ao aceitar o afastamento, como parte do ciclo natural da vida, a dor não some, mas começa a mudar de forma? Ela deixa de ser um peso de rejeição e se transforma em convite à compreensão. E aqui entram as últimas 2 razões psicológicas. A 5ª razão é a necessidade de diferenciação dos valores. O filho adulto, ao buscar seu caminho, pode escolher modos de vida, ideias ou crenças que não se parecem em nada com as suas. Ele pode seguir outra fé, outro estilo, outra rotina, outra visão política. E isso, inevitavelmente, cria distância. Mas perceba, não é um ataque a você. É apenas a vida, dizendo que, para ser inteiro, ele precisa experimentar o novo. É como a semente que, para brotar, precisa se separar da casca. E nesse processo, muitos pais se sentem traídos. Mas Chico Xavier dizia que o verdadeiro amor não exige que o outro pense como nós, mas respeita o direito de cada um aprender no seu tempo. A 6ª razão é ainda mais profunda: o chamado da missão pessoal. Todos nós temos um caminho a cumprir, uma jornada única, e muitas vezes ela exige afastamento. Um filho pode se distanciar para trabalhar em outra cidade, para estudar, para formar sua própria família. Às vezes o afastamento é geográfico, outras vezes é apenas emocional. Mas em ambos os casos, ele obedece a uma necessidade interior: encontrar sentido na própria vida. E aqui muitas mães e pais sofrem porque confundem esse chamado com abandono. Mas, na verdade,
O afastamento pode ser a forma mais sincera de amor, pois quando o filho encontra sua missão, ele também honra tudo o que recebeu de você. Ele leva adiante, em silêncio, cada valor, cada cuidado, cada renúncia. Mesmo distante, ele carrega você dentro dele. Essas 6 razões: identidade, autonomia, individuação emocional, ressignificação da infância, diferenciação de valores e missão pessoal, mostram que o afastamento não é castigo, mas parte do ciclo humano. E compreender isso é libertador. Mas eu sei que o coração de mãe ou de pai não se satisfaz apenas com explicações, porque na prática, o que fica é o vazio. E é nesse vazio que você pode escolher viver de lamento ou transformar em aprendizado. Chico Xavier ensinava que o lar é a escola mais importante do mundo. E talvez a maior lição que um lar pode ensinar não seja apenas o cuidado quando os filhos são pequenos, mas a capacidade de soltá-los quando crescem. Esse é o gesto de amor mais difícil e, ao mesmo tempo, o mais grandioso. Olhe ao seu redor. Quantas mães e pais sofrem porque querem que os filhos adultos sejam iguais ao que eram na infância. Mas a vida não volta. Ela sempre pede transformação. E se o seu filho hoje está distante, talvez seja o momento de você também crescer. Crescer em fé, em serenidade, em confiança. Porque a relação entre pais e filhos não termina com o afastamento. Ela apenas muda de forma. No próximo trecho, vamos começar uma história realista, ambientada no Brasil dos anos 90. A vida de uma mãe que, como você, sentiu na pele o distanciamento do filho e que encontrou nos ensinamentos de Chico Xavier uma nova forma de amar. Era o início dos anos 90. O Brasil vivia um tempo de mudanças, crises econômicas, planos que iam e vinham, supermercados com prateleiras ora cheias, ora vazias. Nas ruas, o cheiro de pão quente ainda saía das padarias de bairro e a novela das 8 era a conversa do dia seguinte. No meio desse cenário estava Dona Lúcia, uma mãe que havia dedicado a vida inteira aos filhos. Viúva desde cedo, ela criou 2 meninos praticamente sozinha. Trabalhou como costureira em casa, noites inteiras em frente à máquina de pedal, para que nada lhes faltasse. O som da tesoura cortando tecido e o zumbido da máquina foram a trilha sonora da infância deles. O mais velho, Paulo, já havia se casado. O mais novo, Marcelo, tinha pouco mais de 20 anos e estava prestes a concluir a faculdade de engenharia. Dona Lúcia sentia orgulho, mas também um aperto no peito. De repente, Marcelo já não almoçava em casa. Passava fins de semana com amigos, falava pouco. O quarto, que antes era cheio de bagunça e risadas, agora ficava quase sempre vazio. Ela preparava feijão fresco, deixava a mesa posta, mas muitas vezes ele avisava em cima da hora que não viria. Mãe, surgiu um compromisso, volto tarde, dizia ao telefone com voz apressada. No começo, Lúcia chorava em silêncio. Será que ele se envergonha de mim? Será que não sou mais necessária? A dor crescia, misturada com lembranças. O menino correndo no quintal, pedindo ajuda com o dever de matemática, chorando quando caía da bicicleta. Onde tinha ido parar aquele tempo? Numa noite de domingo, sozinha na cozinha, ela abriu um livro de Chico Xavier que uma vizinha havia lhe emprestado. Lúcia lia devagar, palavra por palavra, até que uma frase lhe cortou o coração. Os filhos não são propriedade dos pais, mas espíritos que caminham ao lado por um tempo, até que encontrem suas próprias estradas. Ela fechou o livro com as mãos trêmulas. Sentiu uma mistura de consolo e dor. Entendeu de repente que o afastamento de Marcelo não era falta de amor, mas parte do destino. Ele precisava voar, e ela precisava aprender a deixar. Nos dias seguintes, Lúcia começou a mudar pequenas coisas. Guardava menos pratos na mesa, colocava uma flor no vaso da sala, escrevia bilhetes curtos em vez de longas cobranças. E no silêncio, começava a conversar consigo mesma. Meu filho está crescendo, e eu também preciso crescer. Era difícil porque o coração de mãe sempre deseja proximidade, mas cada página que lia de Chico Xavier parecia lhe ensinar a mesma lição. Amar é também libertar. Ainda assim, as dores não passavam de um dia para o outro. Certa vez, quando Marcelo voltou tarde e jantou sozinho, ela observou em silêncio. Viu nele não mais o menino, mas o homem em formação. E pela primeira vez, em vez de reclamar, apenas orou em silêncio. Senhor, abençoa os caminhos dele.
Mesmo longe de mim, que ele nunca se afaste de ti. Naquele instante, algo dentro dela mudou. Não foi mágica, mas foi o início de uma transformação que a vida iria aprofundar nos anos seguintes. No próximo trecho, você vai acompanhar como essa mãe, entre erros, aprendizados e lágrimas, descobriu que a distância do filho não era um vazio, mas uma oportunidade para florescer como mulher, como espírito, como ser humano. Os dias seguiam seu curso, e o coração de Dona Lúcia ainda oscilava entre orgulho e solidão. Orgulho de ver Marcelo se tornar engenheiro, conquistar estágios e falar com segurança sobre projetos. Solidão porque a casa, antes cheia de conversas, agora parecia grande demais para apenas uma pessoa. Ela acordava cedo, fazia café, colocava 2 xícaras na mesa por costume, mas uma sempre ficava intocada. Enquanto tomava o café sozinho, o relógio de parede marcava o silêncio. Um sábado, ao voltar da feira, carregando sacolas pesadas de frutas e verduras, Dona Lúcia viu que Marcelo tinha saído sem avisar. A porta do quarto estava aberta. Cama desarrumada, cadernos espalhados, mas nenhum bilhete. Ela suspirou fundo e sentiu o coração arder. Será que ele pensa em mim? Será que ele sabe como me sinto? Sentou-se na varanda, olhando a rua, e ali deixou as lágrimas caírem. Foi quando lembrou de uma passagem de Chico Xavier que havia lido na noite anterior. Não devemos esperar dos filhos a retribuição do nosso amor, mas sim agradecer a Deus pela oportunidade de tê-los ao nosso lado, pelo tempo que for permitido. Essas palavras lhe atingiram como uma revelação. Até aquele momento, Lúcia ainda esperava ser o centro da vida do filho, como sempre havia sido. Mas a vida estava mostrando que agora Marcelo precisava ser o centro da própria história. No domingo seguinte, em vez de preparar um almoço para esperar o filho, Lúcia decidiu fazer algo diferente. Foi à missa cedo e depois passou na casa de uma amiga de longa data, Dona Célia, que a convidara várias vezes para um café. Entre risadas e lembranças, sentiu uma leveza que não experimentava há muito tempo. Descobriu que, enquanto esperava pelo filho, havia deixado de viver para si. Quando voltou para casa, encontrou Marcelo no portão. "Mãe, eu pensei que a senhora estivesse aqui. Estava com Célia. Tomei café lá", respondeu com um sorriso suave. Marcelo pareceu surpreso. "A senhora saiu?" "Sim, meu filho. Às vezes também é bom mudar um pouco de rotina." Ele sorriu de volta, sem perceber que aquele simples gesto era um marco. Dona Lúcia começava a mostrar que sua vida não dependia apenas dele. E, curiosamente, foi nesse movimento de independência que o vínculo começou a se fortalecer de novo. Pois Chico Xavier nos lembra: quando aprendemos a caminhar com serenidade, aqueles que nos amam se aproximam novamente, atraídos pela nossa paz. Naquela semana, Marcelo, pela primeira vez em meses, trouxe um presente para a mãe, uma pequena caixa de bombons. "Lembrei da senhora hoje, mãe." Lúcia se emocionou. Não eram os bombons, mas o gesto, um sinal de que, mesmo distante, o amor permanecia vivo. O afastamento ainda existia, mas Lúcia já não via isso como rejeição. Começava a se enxergar como parte do ciclo natural, e dentro dela nascia um novo olhar, o de confiar na vida, confiar em Deus, confiar no tempo. No próximo trecho, vamos acompanhar como Dona Lúcia aprendeu a preencher o vazio com propósito, e como essa mudança transformou não apenas sua relação com Marcelo, mas também consigo mesma. O mais belo ainda está chegando. Com o tempo, Dona Lúcia percebeu que o vazio que sentia não era apenas saudade do filho, era também a ausência de si mesma. Ela havia se dedicado tanto à maternidade que, quando os filhos cresceram, quase não sabia mais quem era fora desse papel. Certa tarde, ao arrumar o armário, encontrou um caderno antigo, cheio de desenhos que fazia quando era jovem. Rabiscos de roupas, vestidos, ideias de moda. Ela lembrou que, antes de ser mãe, sonhava em ter uma pequena confecção, criar modelos próprios. Esse sonho tinha ficado guardado em silêncio enquanto costurava para sustentar os filhos. Sentada na beira da cama, o caderno aberto no colo, ela chorou. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Havia dentro dela uma mulher que ainda desejava florescer. No dia seguinte, decidiu dar um passo simples. Em vez de costurar apenas para fora, começou a fazer peças diferentes, criativas para si mesma. Saias coloridas, vestidos leves, e quando vestia essas roupas, olhava no espelho e sentia-se viva novamente.
Marcelo notou a mudança. A senhora está diferente, mãe. Está mais alegre. É, meu filho. Acho que estou me redescobrindo. Ele riu, mas também pareceu aliviado. Afinal, o peso da felicidade da mãe já não estava só sobre os ombros dele. Naquele mesmo período, Dona Lúcia passou a frequentar o centro espírita do bairro, onde conheceu outras mulheres que também enfrentavam a solidão dos filhos crescidos. Ali, entre preces e conversas, encontrou um novo sentido: ajudar outras mães a compreenderem que o amor não se mede pela presença constante, mas pela força invisível que permanece, mesmo à distância. E enquanto se fortalecia, lembrava de Chico Xavier dizendo: a felicidade não está em depender dos outros, mas em oferecer ao mundo o melhor de nós mesmos. Essa mudança dentro de Lúcia começou a gerar transformações sutis na relação com Marcelo. Ela já não esperava que ele fosse a todo momento sua companhia. Em vez de cobrar, ela escutava. Em vez de reclamar, perguntava com serenidade. E pouco a pouco, ele começou a compartilhar mais. Falava sobre o trabalho, sobre os sonhos de abrir um escritório de engenharia, sobre as dificuldades que enfrentava. Um laço silencioso se formava novamente, não mais baseado na dependência, mas no respeito. Era como se o afastamento tivesse dado espaço para um reencontro mais maduro, mais verdadeiro. E Dona Lúcia compreendeu algo essencial. Ao cuidar de si, ela ensinava ao filho uma lição poderosa: que a vida não termina quando os filhos crescem, mas pode recomeçar com novos significados. No próximo trecho, veremos como esse recomeço ganhou ainda mais força, quando uma situação inesperada colocou mãe e filho diante de uma escolha que mudaria para sempre a forma como se relacionavam. O tempo passou e Marcelo conseguiu o tão sonhado diploma de engenheiro. A formatura foi um dos dias mais marcantes da vida de Dona Lúcia. Sentada no auditório lotado, ela olhava para o palco com lágrimas nos olhos. Via não apenas o filho homem, com beca e sorriso confiante, mas também o menino que segurava sua mão no caminho da escola. Naquela noite, ao abraçá-lo, disse: "Você conseguiu, meu filho, e eu só tenho a agradecer a Deus por ter me permitido caminhar ao seu lado até aqui." Marcelo, emocionado, respondeu: "Se consegui, foi por causa da senhora, mãe." Mas a vida não parou ali. Logo ele recebeu uma proposta para trabalhar em outra cidade, uma oportunidade que não poderia recusar. Quando contou à mãe, ela sentiu o coração estremecer. A distância que já existia dentro de casa agora se tornaria real, física, concreta. Naquela madrugada deitada na cama, Dona Lúcia não conseguiu dormir. A solidão parecia avançar novamente, mas algo dentro dela a lembrava das páginas de Chico Xavier. Não detenhas aquele que precisa seguir adiante. O amor verdadeiro liberta, mesmo quando o coração sente vontade de segurar. E assim, quando Marcelo partiu, ela não chorou na frente dele. Sorriu, deu-lhe a bênção e disse: "Vá, meu filho, que Deus ilumine os seus caminhos." Mas quando fechou a porta, as lágrimas vieram silenciosas. Ela sentiu a ausência, mas também uma estranha paz, porque sabia que não estava perdendo o filho, mas permitindo que ele florescesse. Nos meses seguintes, Dona Lúcia encontrou novas formas de preencher os dias. Passou a dar aulas de costura no centro comunitário, ajudando jovens mães a aprenderem um ofício. Descobriu alegria em ensinar, em ver outras mulheres se erguerem. E percebeu que, enquanto ajudava, a saudade doía menos. Marcelo, por sua vez, mesmo longe, começou a ligar mais vezes. "Mãe, hoje cozinhei arroz." Mas ficou todo grudado, dizia rindo ao telefone. Essas pequenas conversas se tornaram preciosas. E Lúcia entendia: a distância não apaga o amor, apenas muda a forma de expressão. Um dia, ao desligar a ligação, ela sorriu consigo mesma. Talvez seja isso o que Chico quis me ensinar, que os vínculos mais profundos não dependem da presença constante, mas da essência do afeto. O afastamento, que antes parecia um abismo, agora se mostrava como uma ponte invisível. E no coração de Dona Lúcia crescia a certeza de que ela não havia perdido nada, apenas tinha ganhado uma nova forma de amar. No próximo trecho, você verá como essa jornada de aceitação e fé culminou em um reencontro que selou para sempre a transformação dessa mãe, e como as palavras de Chico Xavier ecoaram como verdade em sua vida, porque o final ainda guarda a lição mais emocionante. Alguns anos se passaram desde que Marcelo havia se mudado para outra cidade.
Dona Lúcia continuava sua rotina de costuras, encontros no centro comunitário e orações ao entardecer. A saudade ainda estava presente, mas já não era dor, e sim lembrança doce. Certa manhã, ao abrir a porta de casa, encontrou Marcelo de surpresa. Ele havia vindo passar alguns dias de férias. "Mãe, vim matar a saudade", disse sorrindo com uma mala na mão. O coração dela se encheu de alegria. Abraçaram-se demoradamente, como se o tempo não tivesse passado. Mas havia algo diferente. Marcelo já não era apenas o filho que precisava dela. Agora era um homem que também trazia cuidado no olhar. Durante aqueles dias conversaram longamente. Na cozinha, entre cafés e bolos simples, Marcelo confidenciou: "Mãe, muitas vezes eu senti que precisava me afastar para descobrir quem eu era, mas nunca deixei de pensar na senhora. E tudo o que eu faço, de alguma forma, carrega o que aprendi aqui." Lúcia sorriu com os olhos marejados. "Eu sei, meu filho, e eu também precisei aprender a me reencontrar." Foi nesse instante que ela compreendeu a dimensão das palavras de Chico Xavier. Os laços de amor verdadeiro não se rompem com a distância, apenas se transformam em raízes mais profundas. O afastamento que antes parecia dor se revelava agora como parte do crescimento de ambos. Ela havia descoberto uma nova vida, novos propósitos. Ele havia encontrado seu caminho, sua profissão, sua identidade. E naquele reencontro, mãe e filho puderam se olhar de igual para igual com respeito, ternura e liberdade. No último dia antes da partida, Marcelo deixou um bilhete sobre a mesa. "Obrigado, mãe, por me ensinar que o amor não prende, mas acompanha. Eu levo a senhora comigo em tudo o que faço." Ao ler aquelas palavras, Dona Lúcia sentiu que o ciclo se completara. O afastamento não tinha sido perda, mas caminho, e em silêncio ela agradeceu. "Obrigada, Senhor, por me permitir compreender que amar é também deixar ir." Assim, a história de Dona Lúcia nos lembra que, mesmo quando os filhos parecem distantes, o vínculo permanece. Porque o verdadeiro amor, como ensinava Chico Xavier, não exige presença constante. Ele se manifesta no respeito, na liberdade e na confiança no tempo de cada alma. E agora eu quero olhar para você que me ouve e perguntar: você também sente a distância de um filho adulto? Que parte dessa história tocou mais fundo em seu coração? Deixe seu comentário, compartilhe sua experiência. Sua voz pode consolar outra mãe ou outro pai, que neste exato momento enfrenta a mesma dor silenciosa. E se esse vídeo trouxe paz ao seu coração, curta e inscreva-se no canal. Assim, juntos, podemos espalhar mais luz e acolhimento para tantas famílias. Porque a lição maior é esta: o afastamento não significa fim, significa apenas transformação. E quando o amor é verdadeiro, ele encontra sempre um caminho para permanecer.